Bem-vindos ao quarto simpósio da Liga de Anestesiologia da UFTM. Eu sou o Gabriel, sou presidente da Liga e discente do 7º período. Bom, primeiramente, vamos apresentar a gestão 2022-2023 na coordenação da Liga. Temos como coordenador docente o Luciano Matias, eu como presidente, Thales Voltolini como vice-presidente, o Fernando Pimenta como coordenador de ensino, a Letícia Fred como coordenadora de pesquisa, o Alisson Alves Marinho como coordenador de extensão e a Gabriela Ferreira como secretária. Bom, sobre as atividades da Liga. As aulas serão quinzenais, às 19 horas na quarta-feira. Uma dessas aulas será a apresentação de artigo, um pelo ligante e outro pelo residente, durante a aula. Serão ministrados 10 ambulatórios e 10 blocos cirúrgicos para os acadêmicos da Liga que irão aproveitar o campo prático da anestesiologia dentro do hospital e no ambulatório. Ao final da Liga, o ligante deverá entregar um relatório sobre o caso que acompanhou e considerou interessante. Bom, sobre o simpósio, teremos 3 aulas sobre 3 residentes. Bom, a avaliação pré-anestésica da doutora Letícia, o manejo de vias aéreas do Dr. Ivan e a aula de analgesia de parto do Dr. Otávio. Essas aulas serão liberadas no dia 21 de fevereiro, à noite, para serem vistas até uma semana. Bom, sobre a nossa parceria, queríamos deixar registrada a Estratégia MED, que é uma plataforma de questões sobre prova de residência. Ela vai sortear 2 acessos ao banco de questões por 6 meses, em 30 dias de acesso a todos os participantes. Bom, sobre a prova. A prova acontecerá no dia 24 de fevereiro, no Anfiteatro Externo B, às 12 horas. Ela terá duração de 1h30 e o conteúdo será cobrado de acordo com o simpósio. Serão compostas de 25 questões fechadas e 3 abertas como critério de desempate. E serão oferecidas apenas 12 vagas para os ligantes que estão no 3º período em diante. Eu agradeço a sua inscrição. Espero que você aproveite essa oportunidade na sua vida acadêmica. Bom, e agora teremos a aula da avaliação pré-anestésica da doutora Letícia. Olá, meu nome é Letícia. Para os que não me conhecem, sou residente do 3º ano do Programa de Anestesiologia da UFTM. Agradeço o convite da Liga de Anestésio daqui da UFTM, no nome do Dr. Luciano, por convidar a falar sobre avaliação pré-anestésica no 4º Simpósio de Anestesiologia da UFTM. Vamos falar então sobre avaliação pré-anestésica. É um momento muito importante na vida do anestesiologista, porque é o primeiro contato com o paciente. Nesse momento, você vai criar um vínculo com o paciente, você vai conversar com ele, vai acabar com alguns tabus ou algumas barreiras que muitas vezes impedem o paciente de realizar o procedimento. Então, os princípios gerais de uma consulta é uma anamnese, exame físico de forma completa, avaliar as necessidades individuais de cada paciente, as doenças que esse paciente já tem, planejar a anestesia, fazer as orientações sobre os cuidados perioperatórios, sobre o pós-operatório, as possíveis intercorrências, tranquilizar o paciente sobre o cuidado continuado do anestesista com ele durante a cirurgia e o consentimento informado. Quais os objetivos de um pré-anestésico? Preparar o paciente para o procedimento. Dessa forma, nós conseguimos gerenciar os custos, planejar quais medicações utilizar, quais as monitorizações serão essenciais e assim diminuir os custos perante o hospital e também diante do paciente. Avaliar quais serão os riscos e benefícios do procedimento para chegar no final e discernir, vamos manter o procedimento, modificar, adiar ou contraindicar. E nisso, no dia da cirurgia, nós vamos diminuir as suspensões, porque o paciente ele se prepara para permanecer ali no hospital. Muitas vezes ele pega férias nesse período, ou ele se programa, ele chega ansioso. Então, se você cancelar a cirurgia no momento da cirurgia, isso é traumático para o paciente, porque ele se preparou para aquilo. Então, é importante que o anestesista esteja todo bem equipado, já com o procedimento planejado para evitar esse tipo de intercorrência. Esse daqui é a nossa ficha de avaliação pré-anestésica aqui do ambulatório de anestesia da UFTM.
Podemos ver que tem um questionário, iniciando com nome, idade, peso, altura, qual que é a cirurgia proposta, qual o diagnóstico que levou à realização do procedimento. É uma ficha bem completa, avalia a função cerebral, cardiovascular, os aparelhos específicos, os hábitos e antecedentes e o exame físico completo, para no final da avaliação do paciente chegar à conclusão. E aí, o paciente está liberado? A paciente vai precisar cancelar o procedimento, adiar, mudar o procedimento? Enfim, esse é o termo de consentimento esclarecido. Esse termo o paciente assina falando que ele concorda com o procedimento e que ele sabe que vai passar por esse procedimento sendo anestesiado. Aqui fala que ele foi esclarecido e orientado acerca dos riscos e assina aqui nessa assinatura usual do paciente. Se ele for um paciente que não responde por ele, aqui o responsável assina e também o médico assina. Lembrando que a avaliação pré-anestésica, ela precisa ser feita, mas não necessariamente o anestesista que faz a avaliação precisa ser o mesmo a fazer a anestesia no dia do procedimento. Então, começamos a nossa avaliação. Ali é importante perguntar se o paciente tem algum sintoma, faz uso de alguma medicação. As alergias são bem recorrentes, principalmente com os relaxantes musculares, rocurônio. 58% dos casos de alergia são com os relaxantes. Látex, antibióticos, coloides, é importante perguntar não só sobre medicações, como também com alimentos. O histórico de sangramento é um paciente que costuma estancar rapidamente o sangramento, é um paciente que quando se corta fica sangrando muito tempo, porque isso também vai determinar a nossa conduta em relação aos exames complementares, que devem ser feitos de forma racional, porque nós precisamos poupar o paciente e o serviço de gastos desnecessários. Lembrando que essas doenças alteram a conduta, tanto no pré-operatório, no intraoperatório e no pós. Exames complementares. Lembrar que não é todo exame para todo mundo. Os exames eles são indicados de forma individualizada, como raio-x de tórax. Vai pedir para paciente que vai fazer uma cirurgia intratorácica, os maiores de 60 anos, pacientes com comprometimento ou doenças de base pulmonar, doenças cardiovasculares ou alguma doença maligna, como neoplasias. Eletrocardiograma. Ele é pouco sensível para pacientes assintomáticos, então nós precisamos usar esse instrumento de exame para pacientes que realmente necessitam dele. Homens acima de 40 anos, mulheres acima de 50. Pacientes que possuem fator de risco, coronariopatas, diabéticos, hipertensos, tabagistas, esses são candidatos a fazerem o eletro. Pacientes obesos e alguns, o eletro sozinho não é suficiente, então é preciso fazer uma propedêutica cardiovascular mais completa, com ecocardiograma, cateterismo muitas vezes. Outro exame complementar muito usado é o hemograma. Também não é para todos, para aqueles pacientes menores que 6 meses ou maiores que 60 anos, ou aqueles pacientes que possuem alguma doença de base cardiovascular, renal, hepática, pulmonar, pacientes obesos, aqueles pacientes que utilizam anticoagulantes, que têm algum distúrbio de coagulação. O coagulograma é para pacientes que têm história de distúrbios hemorrágicos, ou doença hepática, ou aqueles que usam anticoagulantes. Lembrando que, ainda que o hemograma venha normal, ele não exclui os distúrbios plaquetários. Então, o exame ele é complementar. A história clínica e o exame físico são primordiais numa avaliação anestésica. Outros exames como EAS, urocultura, também devem ser guiados de acordo com o procedimento e com o quadro clínico. Urocultura é aqueles pacientes que têm risco de bacteriúria assintomática, as gestantes, pacientes com nefrolitíase. Os ionogramas e função renal. É usado para aqueles que usam antihipertensivos ou medicações que possam alterar a eliminação ou absorção desses íons, como digoxina, diuréticos, pacientes renais crônicos, idosos e diabéticos, pacientes insulino dependentes também. Quando o paciente apresenta uma doença de base, é necessário saber se essa doença está bem controlada, porque essa doença descontrolada pode gerar uma intercorrência no intraoperatório e isso é desagradável
para quem está cuidando do paciente. Asma, DPOC, cardiopatias, infecções devem ser controladas antes da cirurgia. Se o paciente infartou 6 meses antes, é necessário fazer uma propedêutica cardiovascular completa. Então, muitas vezes, passar pelo cardiologista, saber qual é a real situação do coração desse paciente, para guiar na escolha das drogas, da monitorização e do cuidado intraoperatório, tudo visando o melhor do paciente e a segurança intraoperatória. Dentro da anamnese cardiovascular, nós temos o MET. O que é o MET? O MET é um equivalente metabólico. É uma unidade de medida que vai representar o consumo de oxigênio por unidade de tempo e de peso. Em geral, é 3,5 ml por quilo por minuto de O2. Um paciente de um MET é aquele paciente que ele custa comer, vestir ou usar o banheiro dentro de casa. O de 4 METs é aquele que já consegue fazer mais atividades. Ele sobe escadas, ele caminha 6,4 km por hora, corre pequenas distâncias. Já um paciente com mais de 10 METs é aquele que já faz atividades extenuantes, um maratonista, faz esportes. Dentro da anamnese, agora que falamos da cardiovascular, entramos na parte respiratória, que é muito importante. Um dos piores desfechos dentro da anestesia e causas de mortalidade no intraoperatório são as complicações respiratórias. Então é importante perguntar sobre os sintomas gerais, se o paciente é asmático, quantas vezes ele teve crise. Você tem crise recentemente? Preciso controlar a asma primeiro. Precisa de um pneumologista? Todas essas perguntas precisam ser feitas a fim de melhorar o condicionamento do paciente para que ele possa passar pelo procedimento. Ele tem a apneia obstrutiva do sono, o paciente ronca. Nas crianças, ficar atento a IVAs, né? O paciente gripadinho é melhor adiar a cirurgia. O paciente fuma, então tudo isso deve ser avaliado. Pensando no nosso contexto, vamos falar sobre os pacientes que tiveram COVID. Qual é a nossa conduta diante de um paciente que teve COVID, mas que estava assintomático? Ele chega para fazer o pré-anestésico e quer saber: olha, doutora, eu tive COVID, mas não tive nenhum sintoma, posso operar? Então nós vamos responder: pode operar? Agora não. Vai aguardar 4 semanas para depois passar por um procedimento eletivo. Lembrando que na urgência vai valer o risco e benefício. Então isso aqui é para cirurgias eletivas. O outro paciente é aquele paciente que teve sintomas como tosse, dispneia, mas que não precisou de internação. Esse paciente precisa aguardar 6 semanas para operar. Pacientes que tiveram sintomas imunocomprometidos, diabéticos ou que ficaram internados em enfermaria precisam aguardar 8 a 10 semanas para a realização do procedimento. Agora, aqueles pacientes que ficaram em UTI, tiveram um comprometimento pulmonar importante, tiveram um quadro hemodinâmico mais grave, esses não devem operar antes de 12 semanas. Depois nós vamos passar para a avaliação dos outros aparelhos. A endócrino, então pacientes que têm diabetes, tireoidiopatias, obesos, nós precisamos ver os exames complementares adequados para cada um, avaliar bem a parte hematológica. Pacientes que têm anemia, paciente que tem trombofilia, precisa da avaliação do hematologista. O paciente vai precisar passar pela administração de algum fator antes da cirurgia. Da parte de aparelho digestivo, o paciente tem doença do refluxo, o paciente passou por uma cirurgia do aparelho digestivo, como uma gastrectomia, uma esofagectomia, precisa fazer uma sequência rápida de intubação, qual a proteção da via aérea, tudo isso precisa ser avaliado. Avaliar a função renal. O paciente faz diálise, qual dia ele vai fazer diálise? Vai fazer a diálise perto da cirurgia? Vamos programar o dia certo. Avaliação do sistema nervoso central. O paciente tem cefaleia, convulsão, ele usa alguma medicação que altere o sistema nervoso central? Pode ter acontecido alguma inibição ou o paciente está mais sensível a algumas medicações usadas na anestesia? Então, tudo isso é importante avaliar. Dentro do exame físico. Agora nós fizemos uma anamnese completa de cada aparelho e vamos avaliar do ponto de vista físico o nosso paciente. Exame clínico geral. O paciente está em bom estado geral? Qual a altura, o peso? Importante para calcular as doses da medicação da anestesia. A pressão arterial está controlada? Qual a saturação de O2? Ausculta cardíaca e ventilatória? Perfusão periférica? Avaliação
da coluna, avaliação de infecções de pele, já pensando na anestesia. E a via aérea? Via aérea é difícil? A ventilação desse paciente é difícil? Isso são pontos importantes que podem gerar intercorrências durante a cirurgia. Então, é muito importante avaliar durante a consulta pré-anestésica. Avaliação da via aérea. Essa daqui é a classificação de Mallampati. Na classificação de Mallampati, alguns autores consideram classe 0, que é aquela que você consegue ver até epiglote. Chegam algumas criancinhas que abrem a boca, nós conseguimos ver até epiglote. Então, essa seria uma classe 0. Mas a maioria dos autores consideram classe de 1 a 4. Nós classificamos mediante as estruturas que visualizamos quando o paciente olha no nível do olhar, abre a boca e faz a protusão da língua. Na classe 1, consegue ver todas as estruturas, inclusive os pilares amidalianos. À medida que vamos progredindo nas classes, alguma estrutura deixa de ser visualizada e isso predispõe uma dificuldade de intubação. Na classe 2, já não vemos os pilares. Na classe 3, vemos apenas a base da úvula e na classe 4, o palato mole totalmente não é visível. A avaliação da via aérea, nós pedimos ao paciente para estender, movimentar o pescoço. A mobilidade do pescoço também nos dá uma ideia sobre dificuldade de via aérea. Avaliar também a distância tírio-mentoniana e a distância externo-mentoniana, que é a distância do externo até o mento, que deve ser igual ou maior, isso é o ideal, igual ou maior a 12,5 centímetros. Essa avaliação, ela tem uma sensibilidade de 62%, mas é mais específica, 82%. Quando nós vamos avaliar o paciente, o que eu olho para ele e falo, nossa, não queria ter visto isso porque pode ser uma via aérea difícil? Os incisivos superiores longos, ou a distância entre os incisivos menor que 3 centímetros, o paciente tem uma abertura bucal pequena. O paciente tem o pescoço muito curto ou muito grosso, ou se não, a distância entre a tireoide e o mento, ela é menor do que 3 centímetros. Ou quando o paciente não consegue tocar a ponta do queixo no tórax. Isso, quando nós encontramos no paciente, nós já podemos pensar que pode se tratar de uma via aérea difícil e criar estratégias quando for realizar o procedimento de intubação. Pronto, avaliamos o paciente, fizemos anamnese, exame físico. Agora, qual é o diagnóstico do paciente? Qual o ASA? Que é a classificação de risco da Sociedade Americana de Anestesiologia. Ela classifica em ASA 1 até o ASA 6. ASA 1 é o paciente excelente. Ele é o paciente que tem uma saúde normal. Ele é saudável, não é tabagista, não faz uso de bebida alcoólica. O ASA 2, ele tem alguma doença sistêmica, mas é leve e está controlada. O ASA 3, ele tem uma doença sistêmica grave, ela causa risco para ele, como um diabetes que não está controlado, DPOC, o obeso mórbido, pacientes que têm uma redução moderada da fração de ejeção, tem uma insuficiência renal terminal ou que faz diálise regular, esse é um paciente ASA 3. ASA 4 é aquele paciente que tem uma doença que ameaça ele de morrer a qualquer minuto, está constantemente ameaçando ele de morte. Como, por exemplo, o paciente que teve um AVC, um paciente que teve um infarto há menos de 3 meses. O ASA 5, ele é um moribundo. Se ele opera ou se ele não opera, ele tem grande chance de morrer. E o ASA 6 é aquele paciente que já tem morte encefálica declarada e ele vai passar pela cirurgia de doação de órgãos, captação e doação de órgãos. O que significa ser um ASA 1 ou ser um ASA 5? O paciente que é ASA 1, que é aquele paciente sadio, ele tem uma mortalidade perioperatória de 0,06 a 0,08. Então, a mortalidade intraoperatória é baixíssima. A chance dele morrer durante a cirurgia é muito baixa. Em contrapartida, um paciente ASA 5, ele tem um risco de 9,4 até 51% de morrer. Por isso, essas doenças de base, essas complicações, precisam estar muito bem controladas durante o procedimento. E muito antes. Então, o paciente deve chegar preparado para o momento da cirurgia.
O ASA6 não é evidenciado a mortalidade, porque o paciente já está declarado como morte encefálica. E lembrar que quando tem ASA1E, ASA2E, ASA3E, significa que é uma cirurgia de emergência. Nesse caso, o paciente vai operar independente do estado dele, porque o risco de morrer sem a cirurgia é muito maior. E o jejum? Deve ser feito um jejum consciente, para evitar pacientes desidratados, evitar quadros de hipoglicemia. Qual é esse jejum? Ah, doutor, quanto tempo antes eu preciso parar de comer? Então, líquidos claros, 2 horas antes. Leite materno, até 4 horas antes. Fórmulas infantis, leite humano e alimentações leves, 6 horas. Agora, alimentação completa, o paciente comeu arroz, feijão, bebeu refrigerante, não dá, 8 horas antes de jejum. Isso implica num risco de aspiração pulmonar. Pacientes sem jejum têm mais risco de aspiração. Cirurgias de emergência, uso de álcool ou drogas, doenças do aparelho digestivo, gestantes, pacientes que têm um nível de consciência rebaixado, todos esses pacientes têm um risco de aspiração pulmonar. Então, isso nos leva a preparar para o procedimento de intubação, pensando em estratégias que evitem essa aspiração. Então, avaliamos o paciente e agora vamos escolher a técnica anestésica. É importante a preferência do paciente, lembrando que a escolha da anestesia é do anestesiologista, mas é importante que haja comunicação entre o paciente. Qual o medo dele? Ele prefere uma técnica? Desde que não haja prejuízo para ele, nós podemos atender. Isso precisa de ir e vir. A comunicação com o paciente é imprescindível. Pensar na posição do paciente durante a cirurgia. É um posicionamento muito difícil, então vamos optar por anestesia geral. Não, o paciente vai ficar confortável, posso apenas sedar e fazer uma anestesia logo regional ou um bloqueio de plexo. Vamos optar sempre pelo menos invasivo e o que não cause danos para o paciente. Avaliar qual que é o status de coagulação. Esse paciente tem alguma contraindicação aos bloqueios, à realização de raquianestesia peridural, etc. Tudo isso vai implicar na escolha da técnica anestésica. E os medicamentos? Os pacientes chegam com a farmácia, então é importante saber o que ele pode usar e o que ele tem que parar de usar. Os antihipertensivos, ele vai manter, lembrando que os beta-bloqueadores não devem ser interrompidos, porque está relacionado à melhora do paciente, à diminuição de mortalidade intraoperatória. Os IECAs, bloqueadores de canais de sódio, podem gerar uma hipotensão intraoperatória, mas devem ser mantidos. Os AINES, AS, se o paciente tiver alto risco cardiovascular, mantenha o AS. Se o paciente não usar o AS para profilaxia de AVC e a AIMA tiver baixo risco cardiovascular, suspender 7 dias antes. Os anticoagulantes. Varfarin suspende 5 dias antes e interna o paciente para fazer ponte para a heparina. Se começou a heparina profilática não fracionada, suspende 6 a 4 horas antes. Se for terapêutica, 12 horas antes. Se for enoxaparina profilática, 12 horas ou terapêutica, 24 horas. E os agentes antifator A, como o xarelto, suspende 72 horas antes. Lembrando que o fundoparinux pode suspender de 12 a 36 horas antes. Hipoglicemiantes, suspende 48 horas antes. Se o paciente usa insulina, vai fazer 2/3 da dose da NPH na noite anterior e metade da dose na manhã da cirurgia. Benzodiazepínicos, antidepressivos, anticonvulsivantes, todos mantêm. Concluindo, avaliamos o paciente, nós precisamos ter uma visão global dele e nos perguntar no final da consulta: esse paciente está no seu melhor status? Ele está preparado para operar? Se sim, bom, vamos agendar a cirurgia, manter o procedimento. Não, o paciente não está no seu melhor status, ele está descompensado, precisa da avaliação do especialista, do cardiologista, do pneumologista para melhorar o estado hemodinâmico dele, então ainda não vamos liberar a cirurgia, vamos encaminhá-lo. Precisa de algum exame? Pede os exames e marca o retorno. Isso tudo vai diminuir os riscos perioperatórios.
O paciente voltou, já está organizado, compensado, passou pelos exames, passou pelas interconsultas, ou ele nem precisou, é um paciente jovem sem comorbidades, um ASA 1, podemos liberar a cirurgia. Ou, não, o paciente não ficou bem, vamos adiar, ou vamos modificar. Vamos mudar a cirurgia com um procedimento menos invasivo, em conjunto com a equipe da cirurgia? Enfim, quando nós estivermos prontos para responder essas perguntas, nós podemos dizer que a nossa avaliação pré-anestésica foi feita de forma satisfatória e geraram benefício para o paciente. Dessa forma, as referências bibliográficas estão aqui para quem quiser aprofundar no assunto. E muito obrigada pela oportunidade, que possa ter sido satisfatório para cada um de vocês.